Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio da segunda temporada de podcasts aqui do meu canal. Estou muito feliz de voltar aqui. Eu confesso que eu estava sentindo falta no mesmo nível que vocês, né? Porque vocês estavam ali escrevendo para mim. E aí, quando é que volta podcast? Voltou! Teremos mais uma temporada aqui no YouTube e também colocando o mesmo podcast toda segunda-feira no Spotify, tanto em áudio quanto em vídeo, para facilitar que vocês comecem a utilizar esse conteúdo como um acompanhamento aí para se deslocar para o trabalho, coloca o fonezinho de ouvido, conecta no Bluetooth do rádio do carro e conhecer um pouco mais sobre esse universo maravilhoso da saúde integrativa, dos cuidados com o corpo, com a mente, com a alma. Então, assim, obrigado por estarem junto conosco nessa segunda temporada. Eu prometo que eu trarei aqui só feras, como foi na primeira temporada. E já quero começar pedindo humildemente para que você já dê o teu like nesse vídeo, porque eu prometo que você não vai se arrepender. A probabilidade de você querer dar o dislike depois, tirar o like que você deu ao final, é, olha, remota, viu? Porque hoje eu tenho aqui um super convidado. Vocês vão gostar muito do bate-papo de hoje, escolhido a dedo para que a gente começasse, então, essa segunda temporada. Bom, e também lembrando que é muito importante que você converse conosco, participe ativamente nos comentários abaixo aqui. Gostamos muito de ler os comentários positivos, críticas, o que for. O canal cresce com a sua ajuda. Bom, aí assim, na verdade eu comecei aqui falando que o nosso convidado de hoje é maravilhoso e tal. Mentira, tá? Isso aqui é o pessoal da produção que me fez colocar esse cara aqui hoje, tá? Porque o papo que ele vem trazer aqui, para mim, não tem base, não tem fundamento nenhum. Troço de esoterismo, troço aí de holístico, tal de yoga, que começou agora a tomar conta do mundo, um novo movimento. Ô Carlo, em primeiro lugar, eu vou te dar boas-vindas aqui. Carlo Guaranha. Falei direito? Muito bem. Não é assim que... É diferente que escreve, mas é assim que fala. Olha, eu posso contar nos dedos de uma mão as vezes que acertaram meu nome. Bom, então tamo junto, porque o Tamo Dalelast nunca sai. Ainda mais eu descobri que eu sou parente de um MC aí que existia, eu acho que sai da Leste. The Leste, que tinha um MC com esse nome aí, todo mundo fala Samuel da Leste. Descobri que eu sou parente de MC. Cara, você tá falando sério que esse movimento de yoga, que tudo isso aí faz bem pra saúde, cara? Ou isso aí é só mais uma dessas coisas da moda aí? Olha, primeira coisa que eu acho que a gente não pode acreditar em tudo que fala. Muito bem. Não pode. Eu acho que todo mundo tem que experimentar aquilo que está ao nosso alcance, né? Ótimo. Tá ao nosso alcance, para poder verificar, não é mesmo, se a coisa funciona ou não. Muito bem. Né? Ótimo. Foi então... assim que eu entrei nessa medicina, inclusive, né? Porque me diziam que isso era uma picaretagem sem fim. Eu falei, vou pagar para ver. Exato. Tô aqui hoje. Mas é bem... Aliás, esse dia eu gravei um vídeo no Instagram e eu falei, olha só, tu quer pagar para ver? Quer pagar para ver? E daí eu fiz lá uma respiração com a galera e o pessoal adorou. Então, assim, se não acredita, eu te convido para pagar para ver. Eu já paguei para ver. O yoga eu já paguei para ver. Carlo, seguinte, cara, vamos começar aqui te agradecendo. Eu sei que hoje você fez uma manobra enorme para poder estar aqui nesse podcast. É um prazer. Você está em visita a Porto Alegre aqui, passando por aqui, e sei que a equipe insistiu. Teu nome já estava no radar desde o nosso primeiro bloco, nossa primeira rodada de podcasts, e está sendo um prazer te conhecer. E sei que as pessoas em casa, elas vão, ao final aqui, teu número de seguidores vai aumentar e o número de pessoas que vai querer pagar para ver e conhecer o yoga vai ser bem bacana. Olha, espero que sim, porque vai fazer muito bem para elas. Com certeza. Muito bem, cara. Uma experiência que quem experimenta vicia, né? E a gente vai falar hoje o nosso tema de hoje aqui é tentar, não gosto dessa palavra tentar, porque aqui a gente não tenta, a gente faz, mas é que o universo do yoga, ele é tão grande que a gente vai tentar trazer para você tudo que você precisa saber
sobre o yoga, sobre o porquê que isso é um caminho sem volta, por que as pessoas que experimentam isso provam um gostinho de plenitude, de paz tão gostoso que acabam viciando. E nada melhor do que uma pessoa aí que já está nessa jornada há muito tempo. Inclusive, eu vou ser bem sincero, tá? Eu não estudo os meus convidados assim a fundo, né? Eu primeiro, obviamente, que para trazer aqui eu tenho que saber. Pô, eu me preocupo em manter um conteúdo que tenha base, que tenha verdade e que contribua com as pessoas. Então, assim, conheço você até a página 2. É hoje aqui, junto com esse monte de gente que está nos assistindo, que eu quero conhecer mais da tua história, né? Isso. Saber onde tudo começou, onde o yoga entrou na tua vida. Tá. Como foi essa experiência? Por que que você... Onde foi que você... Quando que deu aquela... Porque, sei lá, eu acredito, né? Me corrija se eu estiver errado, que você não conheceu o yoga pensando em que o yoga seria a tua profissão, seria... Não, Não, e né? muito menos pensei em conhecer o yoga por aquilo que o yoga se propõe a proporcionar para todas as pessoas que se aproximam dele, tradicionalmente, Sim. né? Ninguém nunca chegou para mim ou, sei lá, para qualquer professor, olha só, eu estou em busca mesmo do samadhi, entendeu? Da iluminação, estou em busca de uma proposta soteriológica que o yoga salve a minha alma. Não, ninguém busca o yoga com o que tradicionalmente o yoga propõe. Muito raramente isso acontece, né? Então, eu busquei o yoga, já começando a responder a tua pergunta, porque lá pelos 20 anos, cara, eu... Quantos anos você está hoje? 32. 32. É. Então, 12 anos de yoga. 12 anos de yoga, Tá exatamente. bem. Eu olhei pra mim, né, e falei, cara, se eu seguir nessa mesma senda, se eu seguir nessa mesma estrada que estou hoje, né, 20 anos, cursava faculdade de administração aqui na SPM, né, remava para passar, cara. Nunca fui alguém que fui bom no estudo, a não ser que eu me interesse muito pelo que eu estou estudando, né? Hoje, pô, eu tenho um hábito de estudo 1 hora, 2 horas por dia, que eu acho maravilhoso. Nunca tinha feito isso na minha vida, porque eu achei alguma coisa que me interessa, né? Então, na época, fazia curso de administração, demorei 7 anos para acabar a faculdade, entendeu? Tocava na noite, né? Eu sempre toquei violão desde pequeno, né? Então fazia showzinho, barzinho e coisa. E tava naquela época em que a coisa mais legal que tinha era ter história louca pra contar, né? Então, Você assim... colecionou ela. Exatamente. Então, assim, chegava com a galera, pô, quem tinha a história mais legal era aquele que naquele micro-universo, naquela micro-sociedade dos amigos da época, ganhavam o prêmio de mais legal, mais bacana, né? E eu sempre fui um pouco, cara, isso aqui não tá me caindo bem, né? Eu tô indo por um caminho errado. Ao mesmo tempo que eu via que continuar nessa cena não ia me levar pra onde eu gostaria de ir, né? Como uma sensibilidade, porque claro que tem pessoas que levam essa vida e se identificam totalmente com ela, né? Eu não me identifiquei, eu me incomodei, minha consciência falou, pô, cara, não é por aí, entendeu? Comecei a olhar um pouco mais pra mim e comecei a perceber que eu, Carlos, não sabia onde eu estava em mim. Eu me via fazendo uma atividade por causa da influência de um colega, tentando copiá-lo, né? Uma outra atividade por influência de outro. E eu me via como uma colcha de retalhos. E isso me incomodou na época. Eu falei, cara, eu tô copiando todo mundo, mas eu não enxergo nada do que é meu aqui. Eu preciso tentar encontrar alguma coisa que é Carlo dentro de toda essa bagunça que tem aqui dentro, né? E eu sempre tive esse apetite, esse gosto por atividade física, por uma vida mais natureba, assim, sabe? Meu avô, por exemplo, foi uma grande inspiração para mim. Meu avô, ele nasceu na Itália, né, na Calábria, veio para o Brasil cedo e trabalhou a vida inteira. Com 60 anos começou a correr maratona. Com 62, ele tirou o 2º lugar na Maratona de Nova York. Uau! Por a categoria dele, né? Sim. Claro. E ao longo da vida colecionou muitos e muitos, né? Na casa dele, lá, hoje estava visitando até minha avó, meu avô é falecido. Tem uma parede, mais ou menos desse tamanho, que tem atrás de medalhas e troféus, né? Então aquilo me inspirava muito, ele era muito referência para mim, então eu gostava muito do esporte, me dei muito bem com o esporte sempre. E quando eu olhei pro yoga, que era uma coisa que era introspectiva,
Tinha um troço de meditação que eu não sabia muito bem o que era, mas me chamava a atenção por algum motivo, era meio que um chamado. E também tinha essa parte física. Falei, cara, eu vou experimentar esse troço. Vamos ver aonde é que dá, né? E ali que, pela primeira vez na minha vida, eu tive a experiência de estar sozinho num sábado, num domingo, praticando, e não sentir a necessidade inquietante de fazer alguma coisa com outra pessoa, de me entreter de um jeito, de me entreter de outro, não ter a sensação que eu, sozinho na minha própria companhia, estava perdendo tempo. Aquilo ali me fez com que eu me encontrasse pela primeira vez e repousasse em mim. Falei, cara, eu não sei o que é isso, mas só sei que é bom. Entendeu? Só sei que é bom. E aí, o que aconteceu? Cara, eu dei uma virada na minha vida do tipo assim, galera que não me vê desde os 20 olha pra mim e falou, cara, tu foi o cara que mais mudou que eu conheço, entendeu? Do nosso grupo. Do nosso grupo, tipo assim, assim, tava indo pra lá, foi pra lá, agora passou 10 anos, nós estamos no Polo Norte e tu tá no Polo Sul, é uma coisa também diferente mesmo. Então eu dei essa guinada, mudei totalmente de grupo de amigos. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, eu saí dos grupos de amigos que eu transitava, porque eu não me identificava mais, né? E, cara, eu fiquei muito tempo sozinho. Muito tempo, né? Aquele período ali dos 20 anos até uns 24, 25, 26, eu fui um cara mais solitário, assim, sabe? Isso me fez muito bem. Me fez muito bem. E quando eu voltei para uma vida social, assim, porque na medida em que a gente começa a valorizar a nossa própria companhia e começa a entender aquilo que faz com que nós nos tornemos mais nós mesmos, certo? Dedicação. Reconectar. Reconexão. A gente começa a ficar um pouco chato, entendeu? Lógico. Pô, tem um... Eu lembro que eu ganhei de um amigo meu, grande amigo meu, o Otávio, um livro lá, cara, chamava-se A Inveja dos Deuses ou O Desejo dos Deuses, que era um livro, assim, muito bom, assim. E eu lembro que sexta-feira à noite eu preferia ficar lendo aquele troço, assim. E aquilo me estranhava. Mas eu, ao mesmo tempo, eu gostava de poder fazer aquela opção, sabe? Porque não era uma coisa comum entre as pessoas que eu conhecia. Então o yoga me trouxe muito para dentro. Ele fez com que eu me isolasse um pouco, mas isso foi muito bom para que eu firmasse raízes dentro de mim mesmo, né? E por volta de 2016, né? Eu comecei a praticar yoga em 2011. 2013 eu dei minha primeira aula. Já? Rápido? Rápido, cara. Porque eu tive a experiência, até estava conversando com o Pierre aqui, a respeito do pranayama, da respiração, muito rápido no yoga. Então eu percebi, cara, esse negócio da respiração, ele é o fio condutor de toda a prática da meditação, do asana, de tudo. E tomar posse da respiração é tomar posse dos meus pensamentos, é tomar posse das minhas emoções. Se tu for ver, primeiro, aquela comparação básica, né? Nosso estado emocional sempre tem relação com o nosso estado respiratório. Uma pessoa que está ofegante, ela está braba, ela está raivosa, ela está nervosa. Uma pessoa que está calma, tranquila, a respiração dela está profunda, está estável, né? Ponto 2. O ser humano é o único animal que consegue tornar esse processo que é involuntário, né? Faz parte do sistema nervoso, sistema vegetativo, voluntário. Aí está um outro ponto. E isso, simbolicamente, é a posse do inconsciente, a posse do que é automático em mim. A respiração, ela é essa ponte para que eu comece a jogar a luz da minha consciência naquilo que é automático em mim e para que eu possa tomar posse disso e possa mudar isso. Cara, deixa eu te cortar. Entendeu? Peraí. Você falou uma coisa agora que mexeu aqui. Que por mais que seja óbvio, obviamente se eu já sabia, não. Nunca tinha parado para pensar, mas é óbvio que eu sei que só a gente pode mudar a nossa respiração, né? O cachorro não... Por quê? Porque consciência só nós temos, essa consciência disso. Exato. Por algum motivo isso acontece. Caiu uma ficha aqui agora em mim que você não tem noção, cara. Porque é verdade, né? O gato, o cachorro, o cavalo, ele vai respirar. A gente percebe que o cachorro... Por exemplo, eu tenho 2 cachorrinhas em casa. Quando eu chego em casa, a respiração é outra. É de felicidade. Imagina, mas aquilo ali é involuntário. Claro. Né? E nós temos a posse da nossa respiração. Cara, já valeu meu podcast aqui de hoje. Exato. Existe essa possibilidade.
Então certo? isso não é à toa. Não, claro que pode não. ser à toa. Claro que não. A gente tem esse comando sobre a nossa respiração por algo muito... Pô, desculpa, vai lá, continua que eu já tô adorando esse papo aqui. Então, é exatamente nessa linha, né, que começou com essa explosão, assim, né? Pô, caiu escama dos meus olhos quando eu comecei a praticar respiração, pranayama, né? E o yoga todo vai ser perfilado por essa técnica. E comecei a perceber que eu estava notando certas coisas em mim que eu não notava antes. Ou seja, eu consigo perceber certos movimentos internos, certos pensamentos, certos impulsos, certos desejos. Por exemplo, estou agindo que nem minha mãe aqui. Eu consigo perceber isso agora. Antes eu não conseguia por quê? Clareza mental, uma melhor clareza mental sobre as coisas. Isso é o que no yoga chama-se de expansão da consciência. O que é expansão da consciência? É tu começar a perceber algo que tu não percebia antes. Certo? E a respiração, ela é muito esse símbolo da invasão da consciência dentro do teu inconsciente. Não é porque o inconsciente é até um conceito meio paradoxal, né? Porque se ele fosse inconsciente mesmo, a gente nem estaria falando dele. Sim. Mas, digamos assim, ele está na sombra. A minha atenção, ela sempre é abstrativa, ela é sempre limitada. Eu estou prestando atenção numa coisa, não estou prestando atenção em outra, né? Mas no momento em que eu começo a apurar um pouco a minha consciência, eu começo a perceber coisas que já estão ali, que já acontecem, como, por exemplo, a minha respiração acompanha o meu estado emocional. Isso sempre aconteceu. A gente só não percebeu porque a gente está desatento, prestando atenção em outra coisa. No momento que eu introverto a minha atenção, que eu trago ela para dentro, peraí, olha aqui que engraçado como mudou minha respiração, mudou meu estado emocional. Meu coração bateu mais forte quando ia começar esse episódio aqui. Pô, será que eu fiquei um pouco nervoso? Eu fiz um pranayama ali enquanto estava fazendo a introdução e, cara, tô bem. Entendeu? Então, essa luz da consciência que invade para dentro, ela é, cara, um caminho maravilhoso de autoconhecimento, entendeu? Então foi isso que aconteceu, né? Ao longo e segue acontecendo, sabe? Não é uma coisa assim, olha ali, o bicho é o iluminadão. Não, não é isso, entendeu? É um processo que, através de certas técnicas, acontece. Por mais que lá, com 20 anos, eu não sabia o que era aquilo, eu não sabia explicar para ti com 20 anos como eu sei hoje, né? Mas aquilo aconteceu. Eu experimentei aquilo, certo? Então, por isso que a prática no yoga, sentar a bunda e fazer a prática, é muito importante. No budismo, dizem, né, que existem duas formas de obtenção do conhecimento. Uma é o estudo, né, a conversa, o aprendizado, o parampará, a tradição oral de conhecimento, as escrituras, e outra é a prática. E daí eles fazem uma comparação muito interessante, que é, tu tá num deserto, aquele calor do cacete, tu vê um oásis, tu chega perto do oásis, olha o oásis, que maravilha, isso aqui é lindo, né? Agora eu não consigo tocar no oásis. Essa é a pessoa que só sabe da teoria. Ela não consegue se molhar no oásis, entendeu? Ela não realizou, ela não tem a experiência. Portanto, é importante ter o conhecimento, né? Para poder, digamos assim, iluminar o percurso, mas é muito importante ter a prática para que tu possa se banhar nesse lago e realmente possa ter a experiência do autoconhecimento. Senão, tu vai entender o processo. É daqui para lá, como eu tô te explicando, tá entendendo o que eu tô te dizendo, mas tu não vai falar assim, meu Deus, cara. Mudou a minha vida. Mudou. Não mudou agora. Entendeu? Exatamente. Tu passou a entender certas coisas que tu não tinha percebido antes, ou seja, expandiu tua consciência de algum modo, mas isso não aconteceu para dentro. Né? Não experimentei. Exato. Não aconteceu com a tua história de vida, com os teus condicionamentos, com os teus impulsos. Se eu for contar para alguém, eu vou ter que contar sobre as tuas sobre palavras. Sobre a minha experiência. Vou falar, eu conheci eu vou te contar o que é o yoga. O yoga faz tudo, eu vou tá replicando o que você me contou. Exatamente isso que vai acontecer. Por isso que é muito importante a questão do testemunho direto. Né? É basicamente um testemunho ocular da prática. Olha, isso aconteceu comigo. Né? E por isso que eu falo para os meus alunos todos, eu dou curso de formação, cara, tu tem que praticar. Por quê? Porque tu não vai precisar decorar nada. Tu só vai te lembrar do que tu passou e vai ensinar as pessoas a trilhar o mesmo percurso. Entende? Então a prática ela é muito importante por conta dessa transformação, entendeu? Que ela só pode gerar. O conhecimento, claro, que vai te abrir horizontes, vai te iluminar, mas tu nunca vai conseguir te banhar no oásis se tu não
Beleza, tu não mergulhar na prática, né? Lindo, cara. Olha, essa introdução aqui já valeu o meu dia. Pô, fico feliz. Agora eu sei que muita gente que está aqui assistindo esse nosso episódio já ouviu falar de yoga, mas não tem muita noção do universo do yoga, tá? Tá. Então, assim, vamos lá. Vamos pontuar algumas coisas que eu acho que são bem importantes. Primeiro, me corrija se eu estiver errado, por favor. O yoga, ele faz parte de um... Como é que eu vou falar isso? Ele está introduzido numa cultura Perfeito. que está muito associado à medicina ayurveda, cultura védica, né? Uma coisa muito da Índia, assim, porque a medicina ayurveda ela é um pilar do ayurveda, né? Do movimento védico, que envolve tratamento com pedras, tratamento com respiração, tratamento com plantas medicinais. E essa expansão da consciência que você trouxe, né? Que ela está muito ligada ao empoderamento da respiração, o yoga que traz isso. Sim. Até aí tudo bem? Até aí tudo bem. Então a gente está falando de uma coisa de mais ou menos 5.000 anos. Por aí. Porque o que acontece? O yoga, ele se encaixa dentro do sistema de crenças, né, do hinduísmo, dentro, digamos assim, do caldo cultural do hinduísmo como um darshana, né, como uma perspectiva. Então a gente tem muitas perspectivas no hinduísmo. Tem várias formas de tu olhar para a mesma coisa, entendeu? Sim. Então o yoga, ele se encaixa como essa prática. E quando a gente fala yoga em termos tradicionais, que é a respeito do que tu está falando, o yoga é igual à meditação. Existe esse sinônimo. É um sinônimo, exatamente. Entendi. Yoga é igual à meditação. Quando a gente se habitua, né, a olhar o yoga com essa imagem de asana, né, que é a prática corporal, de vinyasa, que são aqueles Defina movimentos. asana. Asana são as posturas. Isso, para as pessoas começarem a Tá. entender essa linguagem. Isso. Quando a gente fala nisso, a gente está se Posições. referindo a isso, as posturas, as posições. A gente está se referindo a um yoga medieval, por volta do século XII, XIII, tá? Que se origina, né, com uma linhagem de Goraksha, né, que é um yogi, e essa linhagem que dá origem ao yoga do modo em que a gente conhece, com várias posturas diferentes numa prática, né, com vários tipos de asana, com vários tipos de pranayama. Quando a gente pega o yoga antigo, né, que seria o yoga de Patanjali. Então a gente está falando, por exemplo, assim, ó, de século XII, e de Patanjali a gente está falando, é muito incerto, tá? Não se tem a datação correta de estudo aí. A gente pode estar falando do século III antes de Cristo ou século III depois de Cristo, tá? É uma coisa meio nebulosa, assim. O pessoal da Índia não se importa muito com isso. Porque não importa. Não importa, mas só para a gente situar uma linha do tempo. Ok. Para dizer, o que eu quero dizer com isso? Que o yoga corporal, do modo que a gente conhece, ele é muito mais recente do que o yoga meditação. Né? É que geralmente quando a gente vê imagens vamos falar então de antes de Cristo ou logo depois de Cristo. Certo. Quando a gente vê essas fotos, imagens de pessoas meditando, então que é o sinônimo do yoga originário, Isso. sempre existe uma posição, sempre existe aquela coisa da forma com que as pernas cruzadas, Isso. o Padmasana, né, que é a postura do lótus e tal. Exatamente, porque esse yoga que é meditação, ele é feito assim, isso é cultural, né? Dizem, né, a história conta que os próprios rishis que escreveram os Vedas, né, que é a escritura sagrada que é base para toda a cultura hindu, eles eram meditadores, né? Eles eram rishis, eles eram videntes, então eles sentavam, meditavam durante horas, viu? E voltavam daquela experiência com inspirações transcendentes divinas e escreviam certas canções, né, certos poemas, né? Porque a educação antiga é muito baseada em poema, né? Então, o yoga, ele é, digamos assim, um processo muito fundido com o hinduísmo, muito fundido com a cultura da Índia. Sabe? Impossível de separar. É muito difícil de separar, é a característica, entendeu? É como se fosse a assinatura técnica da coisa é essa, entendeu? Então, até por isso, o Patanjali, né, que foi esse Brahmani, né, foi esse sacerdote que escreveu
a primeira escritura que define mesmo o yoga, escritura voltada para o yoga, foi tardiamente, porque o yoga já era uma prática muito antes, né? Então a gente fala, né, só para resumir aí pro pessoal, o yoga, tradicionalmente falando, estamos falando de meditação, né? Meditação. O que é a meditação? Né? Eu acho que a gente pode até entrar nesse Perfeito. assunto agora. Faz parte. A meditação, se eu fosse resumir ela, vou resumir como Patanjali resume, tá? É o Chitta Vritti Nirodha, que é o silenciamento das instabilidades da mente, certo? Então, quando a minha mente se estabiliza, o que é isso? Quando ela silencia, se abre para mim a contemplação do real, certo? Porque como é que funciona? Nós estamos aqui conversando, né? E a minha mente ela está me trazendo informações o tempo todo. O tempo todo. Para a pessoa que está assistindo, a mesma coisa. Está caminhando na rua, a mesma coisa. Está pensando aqui, está pensando acolá, né? O pensamento, ele é um movimento natural da mente. Necessário. E necessário. Não tem nada de ruim aqui. Claro. Certo? Mas o que o yoga busca? O yoga busca o silenciamento da mente. Porque antes de eu enxergar o mundo real, eu enxergo a minha mente. Certo? Então, imagina a imagem de um vidro. Certo? Esse vidro é cheio de pensamentos. É muito difícil com que eu consiga contemplar profundamente a realidade se esse vidro está todo poluído, está todo sujo de pensamentos. Tá? Ele perde a transparência. Ele perde a transparência. Então, o que o yoga faz? Limpa esse vidro, silencia, e quando silenciar, o que vai acontecer? Ele vai estar translúcido para que tu possa contemplar a tua situação de vida de maneira mais nítida, mais clara. Entendeu? Então, existe uma fusão, e esse é o verdadeiro significado do yoga, né? Tem duas perspectivas, mas a gente vai usar uma aqui só para ser mais simples, tá? É a fusão mesmo com o ser. O que é o ser? Bom, é o que está presente, né, na tua vida. Só que isso se estende da minha condição física transitória até o absoluto. Certo? Até a comunhão com o próprio Deus. Dentro da cultura do yoga, a gente vai ter muito essa ideia de homem-deus. Muito essa ideia. Porque vai ser o ser humano que percebe que é uma chispa divina. Certo? Então essa é a suprema realização. Essa que é a exclamação final. Aham Brahmasmi. Eu sou também Brahma. Certo? O meu estado na eternidade vai ser esse. Em algum momento eu vou ser reabsorvido. Daí Então, já estamos falando de metafísica. Mas é porque é um fractal, né? Ele vai para dentro e ele vai para fora. Exato. Eu sou um intermediário entre o mini-deus e o macro-deus. Assim, né? É um fractal. Né? Eu sou feito da mesma molécula que o universo. As várias versões do Uno, o universo. Exato. Esse meu corpo e essa minha mente, elas são transitórios, eles são passageiros. Eu vou perceber isso na meditação. Essa condição transitória de vários aspectos do meu ser. E que nem é teu corpo e tua mente. Não é teu. Não é meu. Não é nada nosso. Exato. Porque um dia não foi e outro dia também não vai ser, entendeu? E daí vem toda essa questão metafísica. A realização do yoga através da meditação, dessa união com o real, é uma realização metafísica. O que é isso? Ela vai além da física. Né? Então, a realização de que eu sou algo que transcende este corpo e essa mente. É isso mesmo que a gente está falando. E daí eu percebo que eu sou, por exemplo, tudo em mim mudou desde que eu tenho, sei lá, de 32 a 1 ano de idade, tudo mudou. Nenhuma célula do meu corpo continua a mesma. Nenhum pensamento continua o mesmo. Sei lá, de 10 anos. Eu espero que nenhum pensamento continue o mesmo também. Né? E não continuará sendo, né? Graças a Deus. Então, como não existe nada de estável em mim, eu preciso me procurar aqui dentro. E essa é a busca do autoconhecimento. Ela é uma coisa irrespondível, ela é uma coisa inapontável nesse sentido, entendeu? Só tu pode repousar dentro do teu coração e perceber quem tu é mesmo dentro de toda essa transmutação física, tá? Eu sei que o papo tá meio maluco assim, mas é só para dar uma geral. Os nossos seguidores, eles acompanham. Ah, eles pegam? Pegam porque eles estão num nível de desenvolvimento assim, já estão lá na frente. Eita, agora eu fiquei impressionado aqui. Pode ir. Pode seguir que tá indo muito bem. Mas é nesse sentido, tá? Meditação, então, é o silenciamento. A gente busca o silenciamento, tá? Pode ser através de diferentes metodologias, através de diferentes técnicas, mas no fim das contas a gente está buscando essa translucidez da mente para que eu possa perceber o que há para além dela. Certo? E só assim, por exemplo, que eu vou poder conhecer.
Porque se eu conheço só o que está dentro da minha mente, eu estou só reconhecendo. Então, abrir-se para o conhecimento é, de algum modo, renunciar um pouco àquilo que eu já sei e não ficar no viés de confirmação de só tentar enxergar a mesma coisa no mundo, né? Então, tem que reduzir, né? Reduzir ao máximo essa atividade mental e contemplar e perceber e me abrir. É um gesto também de bastante humildade, né? Por isso tem a ver com esse negócio de deixar o ego pro lado, né? Que a galera muito fala de yoga e ego e tal. É essa, olha, eu vou deixar tudo aqui, minhas opiniões, os meus saberes, tudo de lado, eu vou contemplar as coisas, entendeu? Eu vou deixar minha mente mais translúcida para que eu possa me fundir a algo que me transcende, que é a realidade, que é Deus, que é o universo, enfim. Entendeu? Até porque todas essas opiniões que você tem, teus saberes, você mesmo falou, eles são frutos da mente. E a mente já tem um nome que diz que ela mente, né? Então, a gente acha Sim, que exatamente. tem esse saber. A mente é a nossa maior armadilha, né? Deram o nome Exato. certo para ela, é a mente. Mente. Porque ela não fala a verdade muitas vezes. Sim, claro. Agora, sabe uma coisa que eu percebo? Você fala assim, né? A meditação é o silenciar, tá? Cara, você sabe que 99,9% das pessoas acreditam, então, que meditar é esvaziar a mente a ponto de não ter pensamento nenhum, né? Assim, de aquilo que a gente atribui muito à prática meditativa dos monges budistas que fazem isso horas por dia, Sim. que vivem, né, em meditação. E isso faz com que muitas pessoas se decepcionem quando elas tentam pela primeira vez fazer um processo de meditação. Sim. Porque isso é algo difícil. É difícil você, no mundo atual, com acesso a uma informação... O nosso cérebro está conectado da hora que você acorda, da hora que você dorme, inclusive durante a noite, porque tem gente que dorme com a TV ligada, está conectado, ouvindo informação. Então, eu ouço isso dentro do meu consultório, porque eu sou um médico louco, psicopata, que prescrevo meditação como forma de tratamento, de pilar de cura. E as pessoas falam, já tentei. Já tentei e não deu. Não deu por quê? Porque eu não consegui, porque eu ficava pensando, porque não sei o quê. Posso te interromper? Claro, o tempo olha todo. Só, se eu falar assim pra ti, olha só, vamos parar a tua mente. Cara, tu vai olhar pra mim e falar, cara, eu até posso tentar, mas provavelmente vou ser derrotado, vou me dar um ipom, minha mente vai me dar um ipom, vai me derrubar no chão, acabou a conversa. O que esse yoga medieval e o yoga de Patanjali também percebeu? A parada da mente, ela é um resultado de uma outra equação. Certo? Então, o que tu vai fazer? Tu vai fazer agora e o pessoal vai fazer em casa. Primeira coisa é perceber os movimentos fisiológicos do teu corpo. E vai perceber que o corpo e a mente, eles estão conectados. Eles, são um reflexo do outro, certo? Então tem aquele livro divertidíssimo que é O Corpo Fala, né? Muito, muito interessante. A gente tem que perceber esse reflexo fisiológico do pensamento. Então, por exemplo, eu quero silenciar minha mente, primeiro passo, eu tenho que repousar o meu corpo. Segundo passo, eu tenho que repousar o meu olhar. Por quê? Porque o olhar arisco é uma mente arisca. Eu tenho que repousar o meu olhar. Para repousar a mente, eu tenho que aprofundar a minha respiração. Eu tenho que relaxar os meus pontos de tensão, meus maxilares, os meus ombros, o meu abdômen. E daí a gente já vai começar a criar um ambiente mais propício para que essa mente se acalme. Tá entendendo? Então eu não tenho como acalmar a mente. Se eu tentar acalmar a mente com a minha própria mente... Você está usando a mente. Tem um mestre muito que eu gosto bastante, que é o Ramana Maharishi, que ele fala, tentar resolver o problema da mente com a própria mente é como tu pedir pro ladrão prender o próprio ladrão. Não é por aí, certo? A gente tem que tomar posse desse sistema fisiológico, que é uma resposta, é um reflexo do que acontece dentro da vida psicomental. Você sabe que tem um cara que, se você não assistiu esse podcast, você tem que assistir, que eu trouxe para cá na primeira temporada, que é um colega meu e meu sócio numa clínica lá em São Paulo, que é o Dr. Fábio Gabas. Ele trabalha com neurociência, né?
E ele falou uma coisa aqui no podcast que foi mais ou menos como quando você trouxe aquela verdade do o animal, o ser humano é o único animal que controla a respiração. Ele falou uma coisa aqui que foi genial, cara. Que é isso que você está falando, tá? Ele disse assim, você não medita. A meditação é o que acontece quando você deixa de estar consciente. Você não dorme. O sono é o que acontece quando você deixa de estar acordado. Porque senão... Vou dormir. 1, 2, 3 e... Ai, não dormi. Ai, droga, vou de novo. Exato. Vou meditar. 1, 2, 3 e... Mas aí tá um ponto crucial, doutor Fábio Gavas, perfeito, que é uma linguagem do não fazer. Essa linguagem, o ser humano não conhece. O ser humano do nosso tempo não conhece, que é a linguagem do relaxamento. Por quê? Porque muitas pessoas chegam pra mim e perguntam, Carlos, como que eu relaxo? Ó, vou contrair meu bíceps, assim, como que eu relaxo ele? Eu não tenho uma ação própria para relaxar. Ela é o que acontece. É o que acontece você quando eu deixo de contrair. Claro. Exatamente. E a meditação é o quê? Ela é a mesma coisa. Ela é uma consequência. Ela é, nesse sentido... É claro que existem muitas perspectivas, né? A meditação, por exemplo, pode ser considerada uma atividade também. Porque ela é uma escolha contínua. Por exemplo, uma forma de tu vivenciar isso é presta atenção na tua atenção nesse momento. Procura prestar atenção na tua atenção. Tá fácil, isso é fácil. Entende? É uma atividade que se dobra sobre ela mesma. Né? Então, é um ensimesmar-se. Né? Te dobra sobre ti mesmo. Nesse sentido, ela é uma atividade. Tu está fazendo alguma coisa, mas não é uma atividade no sentido de movimento. Né? No sentido de movimento. Então, a gente tem que aprender essa linguagem do relaxamento. E por isso que o yoga tem, por exemplo, técnicas de relaxamento. Para que eu possa te ensinar a linguagem do relaxamento, não através da mente, que é muito mais difícil, mas através do corpo, que é muito mais tangível, muito mais sólido, é muito mais fácil. Então, quando a pessoa, em um alongamento, aprende a relaxar um músculo que está doendo, e estando doendo, ela aprende a relaxar. E estando numa permanência ali intensa, ela consegue relaxar naquela permanência e respirar fundo. Como se fosse assim, eu estou indo contramão do que a minha mente está falando para eu fazer. Então, assim, tô numa postura, num vira-badraçana, né, numa postura do guerreiro, tá doendo meu ombro, tá doendo minha coxa, tá doendo a outra perna. Qual é a tendência? A respiração ficar ofegante, eu começar a me afetar emocionalmente por conta da respiração ofegante. O que eu guio o aluno na minha aula? Ó, tá difícil? Agora que começou. Agora tu vai ir no movimento contrário. Qual é a nossa... o nosso meio de ação para isso? A respiração e o relaxamento. Então, tu começa a alongar uma permanência e conviver com um estado de dificuldade e tu desenvolve muita resiliência ali. Entendeu? Portanto, a gente começa a habitar circunstâncias da nossa vida que a gente anteriormente fugia. Saca? Isso é um treinamento. A gente vai treinando isso cada vez mais. Max, você falou a palavra mágica, né? É um treinamento. É um treinamento. Quantas pessoas já cruzaram no meu consultório e falaram, não, eu já tentei meditar e não consegui. Eu perguntei, quantas vezes você tentou? Uma. Sabe qual é o meu discurso? Não é esse tipo de coisa, né, que vai acontecer. O meu discurso é o seguinte, ó. Eu vou usar você aqui, tá? A gente não combinou nada. Vamos ver se você acerta. Você me conhece há pouquíssimo tempo. Nesse pouco tempo que você me conhece, o que você acha que eu faço de melhor na minha vida? Se você fosse chutar, assim, o que é a coisa que eu melhor sei fazer na minha vida? Olha, cara. Pô, que perguntinha, hein? Difícil? É fácil. É que você tá pensando no difícil. Não, eu acho que tu... Olha, pela circunstância, acho que tu gosta de trabalhar, cara. Sábado, às 7 da noite, nós estamos gravando um podcast aqui e me disseram que tu tá gravando desde a manhã aqui, entendeu? Tô o dia todo trabalhando, mas não é o que eu melhor faço na vida. É caminhar. Caminhar? Caminhar. Cara, sabe por quê? Eu caminho há 40 anos. Tenho 41. Com 1 ano de idade eu comecei a caminhar. E sabe por que eu caminho bem e posso te afirmar isso? Porque tem, no mínimo, uns 20 anos que eu não tropeço. Olha a minha habilidade de caminhar. Mas quando eu comecei a caminhar, eu não levantei do engatinhar e sair caminhando.
Ah, perfeito. Eu caí vários tombos e eu continuei levantando e tentando cair. E hoje eu caminho bem porque é o que eu faço o dia inteiro, cara. É o que eu melhor faço, porque eu pratico isso. Então você vai ser bom em tudo que você praticar. Por isso que quando eu dou palestra, eu falo assim, cuidado, hein, cara. Se você é um cara que reclama muito, você vai virar um expert em reclamar. Cuidado, você vai ficar bom Claro. disso e ninguém vai te aguentar. É, e a ninguém pessoa gosta de vai estar ficar perto. presa, né? É. Naquele condicionamento do reclamação. Então, assim, uma pessoa que tenta meditar um dia, 2 dias e desiste, ele não entendeu a vida. Ele não entendeu que a prática leva à perfeição, né? Mas uma coisa, desculpa te interromper. A meditação, o fruto da meditação é um conhecimento a respeito de coisas que tu não conhece ainda. Então, eu não tenho como te dizer, a nível de autoconhecimento, a nível espiritual, se tu quiser, qual vai ser o fruto da tua meditação, porque tu nunca viu isso antes. Claro. Então, para que tu experimente o fruto, é preciso de um certo risco. Olha, eu vou fazer isso aqui, estão me dizendo que é legal. Entendeu? Esse processo que a gente estava comentando no começo aqui, de autoconhecimento, ele realmente é algo que é um tiro no escuro. Mas agora, cientificamente, nós já temos bastante evidência a respeito dos benefícios, muito né? artigo. Físicos, mentais, enfim, do yoga. Então, claro, eu acho que existem fatores que influenciam positivamente na disciplina, na persistência. Um deles é, assim, tu vai fazer e aquilo vai te dar um resultado. Né? É claro, e todo mundo está falando, então deve ser assim. Né? Isso é uma coisa que colabora. E o segundo fator é, olha, eu fiz hoje e me deu resultado. Eu fiz hoje e eu já senti um resultado. Por isso, por exemplo, que quando eu ministro aula para iniciante, e eu acho que esse é a maior virtude de um professor, é o cara que é faixa preta, mas ele consegue dar aula para um faixa branca. E falar a linguagem do faixa branca. E ensinar o primeiro exercício, se lembrando das dificuldades que ele teve quando ele era também faixa branca, entendeu? E fazer com que o faixa branca consiga entender que um dia ele vai conseguir chegar no preto. Exatamente. Que existe, né? Que existe esse não caminho. Desistir. É tão difícil, é impossível. Né? Exato, porque muitas vezes para mim, cara, uma técnica que eu gosto muito de fazer, se eu for dar uma aula disso, ninguém vai gostar, todo mundo vai achar, pô, não cheguei, entendeu? Não consigo fazer isso aí. Mas agora, pô, uma respiração abdominal, um ritmo respiratório simples, uma sequência de asanas tranquila para uma pessoa. Se a gente conseguir, e esse sempre é o meu esforço, orientar e guiar de modo... Porque esse ponto da guiada, para mim, é muito interessante, porque a gente tem duas coisas. A execução da técnica e, o mais importante, aonde a tua atenção vai estar enquanto tu estiver fazendo isso. Mas aí você falou tudo, porque quando eu disse que algumas pessoas elas tentam meditar e desistem, e isso tem até um vídeo meu já no YouTube falando sobre isso, tá? Sobre meditação guiada. É por quê? Porque a pessoa ela pega uma musiquinha, um mantra, uma frequência boa, e ela tenta sozinha fechar o olho e tentar levar o cérebro dela a um lugar que ela nunca foi, que ela nunca tentou, que ela não sabe como é que faz. É um desafio novo. Ela está tentando fazer alguma coisa. Alguma coisa. Só que essa pessoa, possivelmente ela está fazendo isso no final do dia, sabendo que ela deixou várias coisas pendentes no trabalho, que são importantes para amanhã. Ela também pode ter alguma conta, prestação atrasada, ela está com um problema na família, está com o filho que acabou de se mudar, está morando nos Estados Unidos para fazer a faculdade, e o cérebro não consegue desligar. E a meditação guiada por alguém é libertador. Sim, porque tu não precisa ficar te lembrando que tu tá meditando. Alguém tá fazendo isso para ti. Né? E outra, as meditações, como é que eu guio meditação guiada? Isso foi uma coisa que eu criei, eu não aprendi com ninguém. Para pessoa que é mais iniciante, eu faço... Sabe aquela dinâmica do scanner corporal? Sim, para isso. O body scan, né? A atenção, eu imagino a atenção como uma nuvem que ao envolver alguma coisa, envolve esta coisa e não outras. Né? Principalmente o nosso foco primário de atenção. É claro que quando eu olho para essa xícara de café, a mesa não vai embora. Eu estou vendo a mesa também aqui, mas o foco primário ele é um só. A mente, ela é viciada no movimento, principalmente a nossa mente, né? Desse tempo que a gente vive. Se eu permanecer muito tempo num só objeto, ela vai achar monótono e ela vai dispersar. Agora, no começo da meditação, eu posso utilizar vários
pontos de atenção, de concentração do meu próprio corpo para ir fazendo um pequeno itinerário com a minha atenção. Viajando com a minha atenção. Certo? E quanto menos tempo eu fico em cada um desses pontos, mais fácil fica a meditação. Né? Mais fácil fica, porque ela fica um pouco, entre aspas, dinâmica. Né? E na medida em que avança a coisa, eu vou trazendo objetos mais sutis, certo? Para meditação, coisas que não são tão densas, e vou alongando também o tempo em cada um desses pontos. E aí o praticante vai construindo aquilo que é principal para tudo na vida, que é a atenção. Né? Aí ele vai plena. Tomando posse da atenção. Porque a atenção, para mim, tá assim, top 3, assim, das coisas mais importantes que existem. Se a pessoa não treinar a atenção dela, olha, a atenção dela vai ser levada como, sei lá, tem uma chuva, folhinha ali é a atenção dela, entendeu? Qualquer coisa que instintivamente chamar mais atenção, tu vai, né? Então a gente precisa ter posse dessa atenção. Eu te corrigiria aqui agora nesse momento. Por favor. Eu tô, mas pensando, tô ainda pensando, mas já vou usar, me jogar. Vai. Eu diria que não tá entre as top 3, eu acho que é a primeira. É. Porque, cara, tá. Não, mas o que seria que comer? Comer é importante para a vida. Tá, mas se você não comer com atenção, você vai escolher o que é hambúrguer, batata frita, você não vai comer bem. Mas por que eu disse top 3? Porque antes disso vem outra coisa. Então pronto. Então eu me joguei muito rápido. Não, na minha opinião, né? Isso é uma conclusão minha. Mas a memória, né? Sem a memória... Boa. Eu não posso nem saber que o hambúrguer é pior que a batata ou coisa nesse sentido, entendeu? Mas eu vou continuar me defendendo aqui. Mas para você ter a memória disso, você teve que ter atenção em algum momento para criar a memória. Perfeito, ganhou. Sem atenção, você não cria memória. Ganhou. Não, é verdade. Tanto que a questão da presença... Não, é perfeito isso que tu disse. Ela melhora a tua memória. Claro. Muito. Então tu começa a meditar, começa a fazer esses treinamentos, né? E tu começa a perceber que tu tá te lembrando de mais coisas. Tu tá te lembrando do que tu comeu ontem, que tu há 6 meses atrás não lembrava, mas entendeu? É porque tem um detalhe. Eu acho que quando você treina isso, você começa também a deixar de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Porque o grande problema da humanidade hoje, excesso de informação igual a pobreza de atenção. As pessoas elas tentam fazer 4, 5, 6 coisas ao mesmo tempo. Quando você busca essa atenção, você começa... Não, primeiro deixa eu resolver isso aqui, depois eu vou para a etapa 2, né? Será que o pessoal de casa está gostando desse nosso papo? Eu espero que sim. Eu queria convidar você nesse momento a escrever aqui um comentário. O que você está achando desse papo cabeça? Tá cabeça esse papo aqui, né? Ou, como muita gente vai dizer, papo de louco. Mas, vai ter diversas opiniões, aceitamos todas. Todas, inclusive construtivas. E se você está gostando, você pode dar um like aqui, por gentileza, fazer com que o YouTube enxergue esse nosso vídeo de hoje com mais relevância, porque eu não sei se você sabe, tá? Aqui no YouTube tudo é algoritmo. Então, quanto mais like você der e quanto mais comentário você fizer, o YouTube vai pensar assim, ele é uma inteligência artificial. Ele pensa assim, esse vídeo tá polêmico. Ele nem sabe se está para o bem ou para o mal, mas ele quer polêmica, né? Ele quer entregar conteúdo. Então, se você der bastante like, bastante não, você só pode dar um, mas manda para os amigos, que os amigos vão dar like também. E escreve bastante conteúdo, esse vídeo ele vai chegar em muita gente. E eu acho não. E é necessário que as pessoas entendam o que a gente está falando aqui. Fundamental, ainda mais no mundo de hoje que a gente sabe. Por exemplo, não sei se você tem noção disso que eu vou te falar aqui, cara, mas 86% da população do Brasil sofre de ansiedade ou depressão em algum nível. E tudo que você falou, quando você está falando em atenção plena, basicamente, claro que não é tão fácil assim, eu tô sendo meio raso, mas não está errado o que eu vou falar. Não é simples, mas não é fácil. Assim, ansiedade é você não estar aqui na plenitude e estar mais na frente. Depressão é você não estar na tua atenção plena e estar mais para trás, está pensando no passado. O ansioso pensa na frente, o depressivo arrepende-se do que ele fez no passado. E quando você atinge esse estado de contemplar o pleno, a atenção no aqui e no agora, você está feliz. A felicidade ela só existe no aqui e no agora. Sim, perfeito, porque o passado e o futuro estão na mente, né? Exato, A gente está aqui. Nem existem esses... Einstein dizia, né? Eu entendo vocês, pessoas que não conseguem entender que o passado, o futuro e o presente é uma linha única, né? A nossa mente não consegue enxergar isso sem separar.
Mas é uma coisa só. É uma coisa única. Eu estou aqui, sou o que sou aqui por conta de um passado e isso é o que remeterá, né? Sim. É tudo único. É aquela lógica, né? O presente é uma fábrica de passado, né? E o que eu fizer no presente, eu vou colher no futuro. Então, a coisa, ela o jogo, na verdade, na minha opinião, é a presença. É hoje. É O hoje. aqui e o agora. Exatamente. É claro que eu vou aprender com o que... Porque muitas vezes quando a gente começa a falar disso, as pessoas pensam assim, então eu não vou mais pensar. Então não é para eu refletir. Claro que é. Só que a única esfera de ação existente é o presente. É o único momento que você pode mudar alguma coisa. É o único lugar onde a gente pode mudar alguma coisa. Inclusive, uma pessoa que está deprimida com algum fato que aconteceu com ela no passado, é só no presente que ela vai poder rearticular esses fatos na memória dela e no entendimento dela para tornar essa interpretação do fato, né, diferente. Mudar a ótica. Mudar a ótica sobre isso. E a mesma coisa com a ansiedade. É claro, esse mundo, não é que ele não exista, o mundo mental. Ele existe. Mas a gente só pode mudar ele com ações no presente, entendeu? Isso é muito louco de tu pensar, né? Tipo assim, essa reinterpretação dos acontecimentos, dos objetivos, seja no passado, seja no futuro, ela só pode ser feita com eu. Por exemplo, o que eu faço quando eu tô ansioso por algum motivo ou tô decepcionado, eu sento com papel em branco, começo a listar os fatos que aconteceram, né? Que a mente até ela entende melhor, né? Quando você... Ela organiza melhor, né? E eu passo a me reorganizar, organizar meu pensamento e eu procuro entrar para dentro do meu problema. E ali parece que eu, como um solvente, vou resolvendo na medida em que eu passo ali e tal, com o objetivo, claro, de resolver isso, né? A mente, ela é um lugar também para que a gente possa mudar e ressignificar as coisas, certo? É importante essa atividade também. Então eu não sou, assim, por mais que eu trabalhe com o negócio da presença e atenção plena, eu não sou aquela pessoa que vai dizer assim, não, a mente não importa. Não, ela importa. Deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Não pense. Não é nem tem como... Você tem que estar num nível de patologia para não pensar, não refletir, não, né, e viver essa vida sem se importar. Porque é impossível que sentimentos e pensamentos não habitem você, né? Então, a todo tempo. A gente só não pode ser refém deles e permitir que eles se instalem de uma forma que a gente não consiga modificá-los. Exato. Isso que tu falou agora é a peça-chave, né? Que é o apego que eu tenho a essas coisas. A importância que eu dou a elas, né? Porque reordenar, o pensamento é importante, o sentimento é importante, né? Todas essas coisas ocorrem dentro da gente por algum motivo, a gente tem que observar e tomar consciência. Mas se eu der muito valor para isso, pode ser que eu acabe mal. Entendeu? Talvez você esteja errado, sabe? Sei. É legal cogitar essa hipótese, sabe? Talvez eu esteja errado. Se colocar numa visão de espectador, né? Isso. E não na visão... Não ficar tão envolvido com o próprio mundo do pensamento. E esse step back, né, essa visão de fora, é como se eu estou sentado vendo um filme no cinema, que é a minha mente, né? No momento em que eu tomo consciência que aquilo ali é um filme, já muda a minha relação com aquele momento. E isso é que as pessoas chamam de despertar. Tá, mas e quantas vezes a gente já assistiu novela e foi pro cinema e chorou porque morreu um ator que a gente sabe que ele não morreu? Aí entra a mente mentindo de novo. Não, mas eu acho que isso é importante. Eu acho que isso é importante, se envolver com o romance ali, sabe? Mas existem momentos na vida em que a gente precisa deixar de se envolver um pouco e pensar, tá, calma. Não, perfeito. Observar isso. Mas o fato de você chorar por alguém que não morreu, mas que a historinha contou, é a maior explicação ou a maior prova de que muitas vezes na tua vida você pode estar chorando por algo parecido que você está acreditando que aquilo está acontecendo e não é. É como aquele ator que morreu no fim do filme, mas no outro filme ele está de novo lá. Exato, porque na real tu tá vivendo só o recorte. Só um frame. Tá vivendo um frame, exatamente, só aquela parte do romance, daquela história. Então tu te envolve com aquilo como se aquilo fosse o limiar do universo e, porra, se emociona. E eu acho excelente isso. Porque a gente aprende com isso. Mas
existem momentos na vida em que a gente precisa se afastar e olhar um pouco o todo e perceber, ó, isso aqui é só uma coisa que vai passar, por exemplo. Né? Que nem aquele negócio lá do ditado chinês, né? Épocas boas vão passar, épocas ruins vão passar, épocas mais ou menos também vão passar. Então a gente tem que dar tem que se afastar, tomar consciência da transitoriedade das coisas, né? E tá, beleza, ter uma outra ótica, talvez até mais fria, uma coisa nesse sentido, mas são duas perspectivas que a gente deve transitar, entendeu? Eu tenho que me envolver com as minhas coisas do dia a dia, mas eu tenho que me afastar delas para poder enxergar o macro também, entendeu? E esse bate-bola é o que o hábito da meditação traz para nossa vida. É o zoom. É o zoom. Vai e vem. Out, exatamente. Porque nós somos seres muito que atuamos de forma exterior, né? Então eu ajo na minha vida, eu trabalho, eu faço, eu aconteço e tal, mas muitas vezes eu só faço isso e não paro para refletir, por exemplo, onde isso vai me levar. Não paro para refletir qual é a minha intenção fazendo isso. Não paro para refletir das consequências, todas as consequências que vão ter dessas minhas ações. E daí quando vê, eu penso assim, putz, eu fiz várias escolhas erradas e tô aqui agora nessa situação que eu mesmo me coloquei, sem pensar. Mas se você chegou na conclusão que você fez várias coisas erradas, é porque ali pelo menos você parou e pensou. Em algum momento você Só que sabe qual é esse momento, geralmente? É o momento onde todas as portas se fecham para ti. Sim, é o fundo do poço. É o fundo do poço. Daí tu fala assim, cara, não tenho mais para onde ir. E daí para onde é que tu vai? Para dentro. Entendeu? É só para onde sobrou. Só para onde sobrou. Por isso que muitas vezes uma pessoa que passa por uma doença grave, ela volta totalmente diferente. Porque, cara, todas as portas se fecharam para ela. Eu tenho um amigo mesmo que o médico na UTI deu para ele 4 horas de vida. E ele não morreu. Ele falou, cara, minha vida mudou. E por que a vida dele mudou? Porque ele não tinha mais porta para fora. Ele falou, cara, agora eu vou me conectar. É a única saída que eu tenho. Muito paciente meu também, viu? O estado de quase morte foi o gatilho para despertar. E tu vê, isso é basicamente, né? Assim, falando em termos práticos, todas as portas aqui se fecharam para ti. Não tem caminho para seguir. Eu estava dando um curso em Portugal e tinha uma enfermeira, aluna ali, e eu estava falando a respeito do Dr. Raynold Moody, que é um estudioso, né? Acho que década de 80, que entrevistou milhares de pacientes que tiveram experiências quase morte, né? As EQMs. Ele escreveu um livro. Tem um livro. Vários livros dele. Que o nome acho que é experiência. Tem um Vida livro, Após a Vida. Tem um dele que é muito famoso. Tem A Ciência das Experiências Quase Morte, de um outro autor que fez um compilado também de estudos e tal. E o ponto comum que a enfermeira me falou antes do doutor é que todos os pacientes que ela viu receber essa notícia, elas se tornam para cima, né? Se voltam para cima. Elas se tornam pessoas que entendem o verdadeiro significado, o propósito da vida. Elas têm uma realização ali, né? Digamos assim. E o doutor, ele fala muito a respeito também dessas experiências. Daí é um outro tema, né? Mas um tema muito curioso. Eu gosto muito particularmente. Teve um camarada aí que ficou em coma, acho que foi 8 meses, que tem uma história linda, ficou famoso nos Estados Unidos, deu várias entrevistas, depois até posso te mandar o link aí para tu botar a referência pra galera, mas é um tema muito, muito interessante, como realmente o fundo do poço, né, a morte, a iminência da morte pode ser um ponto de transformação, né, um ponto de inflexão que parecia que estava sendo ruim, né? Mas no fim da vida tu vai olhar para trás e falar, cara, aquilo ali foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Só não olhar o frame. Só não olhar o frame. O todo. Exatamente. E a gente muitas vezes se precipita em tirar a conclusão, isso aqui foi ruim, isso aqui foi bom, isso aqui foi ruim, isso aqui... Uma coisa que se revelou bom no primeiro momento pode se revelar péssimo no segundo momento, entendeu? E o contrário também é verdadeiro. Aí vou ter que citar de novo aqui o meu grande colega, o Fábio Gabas, ele fala, né? Se é bom ou ruim, só o tempo dirá, né? Exatamente. Porque algo pode ser bom para agora, olha lá na frente, pode ser ruim, depois se continuar um pouco mais... Continuar a ser bom. Quase como investir na bolsa. Você põe dinheiro na bolsa, ganhou um pouquinho, caiu, subiu. Quer saber se é bom ou ruim? Olha no final de tudo, quando você tirou o dinheiro. Exatamente. Você faz uma conta para ver no final como foi. Mas a gente se apressa em julgar, né? A gente se apressa em julgar. É a mente. É a mente. E de novo,
o julgamento também não é uma coisa ruim. A gente tem que julgar as coisas para saber o que elas são, né? É um mecanismo de sobrevivência. Total. O julgamento, né? Você olhar ali, será que é uma pedra ou será que é um bicho? Eu vou julgar isso aqui. Acho que é um bicho que é um jeito de eu não passar perto daquela pedra. Exatamente. Mas eu acho que é esse bate-bola que a gente tem que ter interno, né? Eu tenho que... A minha mente, ela vai julgar, evidentemente, mas ela precisa também saber contemplar. Entendeu? Ela precisa saber agradecer que eu passei por... que eu sobrevivi àquele bicho parecido com pedra, né? Eu dei uma volta e tô bem. Sobrevivi. E tem que olhar a pedra, contemplar a coisa e pensar, é isso mesmo, é aquilo, eu tô só contemplando, não tô julgando uma pessoa, um movimento de uma cidade, os carros indo e vindo. A gente tem que contemplar, tem que se abrir para essa perspectiva, porque esse é o verdadeiro ato do conhecer, né? A gente se abrir e, ao invés de projetar, absorver. Parece que tu não tá aprendendo absolutamente nada, né? Parece que não tá aprendendo, mas tu tá. Por exemplo, uma coisa muito interessante é a própria linguagem que a gente utiliza, né? Por exemplo, a pessoa lá em Paraty, uma vez eu fui, e quando construíam um segundo andar na casa, né? Dizia uma pessoa, aquela pessoa lá subiu na vida, né? Ela construiu um segundo andar. E a gente contemplar essas coisas e ver, por exemplo, que a nossa linguagem, o nosso vocabulário tem totalmente a ver com as coisas que acontecem, que a gente consegue contemplar e perceber que na história ocorreu, por exemplo. Putz, isso aí é um conhecimento que vai abrindo os nossos olhos para o momento histórico que a gente está inserido, entendeu? Para esse tipo de coisa. Então, acho que a contemplação e se abrir para perceber coisas que a gente anteriormente... Que a gente fala, a gente usa, são usos, mas que a gente não sabe de onde é que veio. Sabe? Simplesmente a gente segue padrões. A gente segue padrões, Padrões, crenças limitantes, um monte de coisa que pode nos puxar para baixo. Exatamente. Carlos, vamos fazer uma coisa. Vamos mudar aqui o rumo completamente do que a gente estava indo aqui, tá? Por quê? A gente começou falando do yoga como a expressão mais primordial que está relacionado a um sinônimo de meditação. E nós discorremos bem em relação a isso. Daria para ficar muitas horas aqui, né? Aliás, horas não, meses. Mas existe algo que, em relação ao yoga corporal agora, que as pessoas elas têm muita dúvida. E às vezes quando eu indico para alguém, começa a fazer yoga, daí a pessoa depois ela me escreve uma mensagem, Samuel, mas qual deles? Porque eu fui pesquisar e existem realmente várias linhagens do yoga, vários tipos de yoga, né? Existe claro que talvez não uma classificação assim certinha, mas você tem como precisar aqui para nós mais ou menos quantos tipos de yoga são praticados hoje? Tá, beleza. Bom, falando em tipos de yoga, nós temos o yoga mais antigo, mais tradicional. Nós temos o yoga medieval, o yoga moderno. Tem nome esse antigo tradicional? Leva um nome? Não. Não, só estou dividindo inicialmente em períodos para a gente entender a cronologia da coisa. Tá bem. Tá? E o yoga atual, digamos, que uma pessoa criou ontem. Tá? Porque acontece, por exemplo, com o Doga, que é o yoga para cachorro, com o Beer Yoga, que a pessoa faz yoga tomando cerveja, entendeu? Tem isso, só que procurar na internet tu vai encontrar. Tá? Então, estão acabando com o yoga. Estão acabando com o yoga, mas tudo bem. Todo mundo pode fazer o que quiser, né? Então, assim, tem público lá, o pessoal gosta, faz bem, sei lá, velho. Eu não sou praticante, entendeu? Mas existem muitos tipos de yoga sendo criados. Tá? Sendo criados. Então, a pessoa pega lá, vou inventar um yoga assim, vai lá, inventa, dá suas aulas, pronto, acabou. Quem gostar, gostou. Quem não gostar, não gostou. Tranquilo, não tem problema. Agora, a gente falando de um yoga antigo, né? As linhagens mais clássicas. A gente tem, por exemplo, mantra yoga, tá? Que é yoga na recitação de mantras. Mantras, por exemplo, pode ser decorar algumas passagens dos Vedas. Podem ser Bidya mantras, que são mantras sementes, que vão evocar a energia de uma coisa. Né? Então a gente tem o mantra yoga, que é um yoga de mantra. Nós temos o karma yoga, que é o yoga da ação. Nós temos no yoga antigo várias formas de se realizar. O Jnana Yoga, que é o yoga do autoconhecimento, que é uma questão um pouco mais teórica, mais intelectual.
tá? Nós temos até, por exemplo, o Oshadhi Yoga, que é um yoga para beberagem de soma, algo relacionado, por exemplo, com um equivalente ao ayahuasca, por exemplo. Nós temos isso, né, Uma consagração. Isso, uma consagração na parte mais antiga. O yoga moderno ele é bastante marcado por o Raja Yoga, né, que eu não podia deixar de citar, que é o yoga mais tradicional, né, o yoga clássico, conhecido como yoga clássico de Patanjali, que daí sim a gente tem os yamas e niyamas, que são, digamos assim, regras de conduta, né? Nós temos a parte de asana, pranayama, né, que é a postura, a respiração, a concentração, a abstração dos sentidos, que é o que ocorre quando tu te concentra, tu abstrai os sentidos, né? A meditação e o samadhi, que seria a êxtase, né? O êxtase, que seria a realização dessa mente silenciosa e essa união com a realidade, que é o yoga mais marcante assim, no período antigo. O yoga medieval é bem marcado pelo Hatha Yoga, que é o princípio, ele é o epicentro do yoga voltado, que utiliza o corpo como ferramenta de transcendência. Tá? Aí nós temos realmente uma exploração muito maior do corpo no Hatha Yoga. O resto, né, utilizava-se mecanismos fisiológicos, tomar consciência de mecanismos fisiológicos para chegar na meditação, sim. Mas o Hatha Yoga ele explora muito mais isso, né, com muitas posturas, muitos asanas, muitos pranayamas, que são respirações, mudras também, que são gestos. E depois disso nós temos uma série de metodologias que partem do Hatha Yoga, certo? E se edificam através de diversos mestres da história. Né? Então, por exemplo, nós temos Ashtanga Vinyasa Yoga, que é uma série de posturas realizada de maneira mais fluida. Nós temos o Iyengar Yoga, até o Patabi Joyce, que é o criador do Ashtanga Yoga, o Iyengar, ele é muito influenciado por ele, né? Que são posturas um pouco mais de permanência muito maior. Aí existe uma grande valorização dos alinhamentos, por exemplo. Depois disso, nós temos o Hatha Yoga, como ele veio para o Ocidente, né, que é uma coisa um pouco mais parada, um pouco mais tranquila, mas na raiz, o Hatha Yoga é ascético. Né? Eu estava falando pro Pierre ali anteriormente, existem práticas, por exemplo, de ficar 3 horas em invertida, né? Coisas ascéticas mesmo, né? Muito, muito intensas. Olha, eu vou transcender realmente o meu corpo aqui, eu vou transcender realmente a minha mente aqui. Por mais que seja difícil, eu vou agir, né, de acordo com a minha consciência e não de acordo com aquilo que o meu corpo e minha mente está pedindo para que eu faça. Eu quero transcender o meu corpo, eu quero transcender a minha mente. Ir além. Ir além, exatamente. Ultrapassar limites. Exatamente. Então, a partir daí, do Hatha Yoga, nós temos várias e várias linhas. Daí, Hot Yoga, sei lá, milhões de linhas, na verdade. Cara, muitas mesmo. Linhas mais recentes, como o Yin Yoga, que são posturas mais de relaxamento, que utilizam acessórios. Cara, todas são válidas, entendeu? Tem pessoas que vão gostar, que vão se adaptar, porque eu entendo que tem fases do próprio ser humano, tem o tipo do ser humano, né? Tem pessoas de temperamento mais... O dosha, por exemplo, uma pessoa vata, ela é uma pessoa que talvez ela precise de alguma coisa até mais guiada, alguma coisa que acalme a mente dela. Perfeito, perfeito. Kapha, ele já tá... Ele já precisa de mais pauleira, de uma coisa um pouco mais intensa, entendeu? Classificar o... daria pra gente indicar, né? Só que daí entra a parte do Ayur Yoga. Que também é uma forma Como de a gente... Ayur do Ayurveda, né? Uhum. Que correlacionaria o dosha da pessoa com aquilo que faria mais bem para a saúde dela. Né? É uma coisa também muito legal. Dá para se fazer, né? Mas não é uma coisa cartesiana, né? Não é assim, ó, tu isso, faz aquilo. Não existe não é uma assim linha que separa e que vai afirmar que aquilo ali é o melhor. Exatamente. E tem períodos da vida, que nem eu disse, tem períodos da vida que a pessoa vai estar mais conectada e mais disposta a fazer um tipo de exercício, e tem outro período da vida que vai estar mais disposta, que vai se engajar mais facilmente com outro tipo de exercício, entendeu? Eu mesmo, no meu tempo de prática, eu gostava muito de asana uma época, asana de longa permanência. Depois passei a gostar bastante de vinyasa. Né? Vinyasa são movimentos encadeados com a respiração. Né? Gostei muito disso. Depois, o vinyasa me fez gostar muito de pranayama, né? Que são as respirações. E eu permaneço até hoje assim, com pranayama como sendo da minha prática. E olha, daqui a pouco muda de novo, entendeu? Então a coisa ela é um pouco fluida.
O que eu entendo, tá? Da maneira que eu ensino. Daí minha opção como professor, isso tem a ver com a minha própria didática, minha própria pedagogia. Eu forneço para os meus alunos aulas de muitos tipos, certo? Então, se tu quiser uma aula muito intensa, uma aula pegada, tu tá com disposição, quer te desafiar fisicamente, existe a possibilidade de a gente fazer isso. Tu não, tu quer uma aula mais tranquila, tu tá um pouco mais cansado, tu só quer dar aquela relaxada, tirar aquela vestimenta muscular da tensão do dia de trabalho. Olha, tem outra forma de a gente abordar isso, né? Então, eu como professor, eu opto por dar muitas opções para os meus alunos. Tanto que no meu aplicativo lá tem quase 600 aulas, entendeu? 600 aulas. Versatilidade. Total. A pessoa, ela entra lá. Esses dias até gravei um programa que o nome era Yoga Burn, né? Que era um troço pegado mesmo, assim, pra queimar. E muita gente mandou, Carla, não tinha me achado ainda no teu aplicativo, e agora que, pô, com o Yoga Burn eu me achei, me encontrei, sabe? E daqui a pouco essa pessoa faz o Yoga Burn e acha outra coisa. E se encontra com, pô, cara, eu fiz um pranayama lá, agora eu tô amarradão na respiração. Então acontece isso, porque o ser humano ele vai mudando, entendeu? Ele vai se transformando. E em um momento uma coisa me faz muito bem. No outro momento eu me engajo com outra coisa, certo? Então eu não sou do tipo de professor, não, e eu não tenho nada contra de quem seja assim, né? De quem levanta uma bandeira e fala, não, só esse tipo aqui presta. Engessado. Não acho que só um tipo ali vá ser a coisa que vai ser melhor para ti. Pode ser que seja até outro professor, que não seja eu. Entendeu? E tá tudo certo. Tá tudo certo. Tá, e falando em aplicativo, você teve um momento na tua carreira aí desafiador que foi a pandemia, né? A pandemia foi um momento que quem tinha um pingo de sanidade mental perdeu, né? Aquela coisa do fique em casa, se tranque em casa agora, com aquela pessoa, sei lá, casais, né? Que tudo bem, cada um tem um jeitinho diferente, mas quando não se encontravam muito, estava tudo certo. Agora, quando tiveram que passar a conviver, né, com aqueles defeitos... De perto ninguém é normal, né? Então, percebi isso dentro do meu consultório, que as pessoas elas entraram em surto psicótico mesmo. As pessoas estavam literalmente enlouquecendo. E aí você criou todo um projeto, inclusive nobre, né? Porque foi totalmente gratuito. Uma coisa que você fez para, nesse momento, como missão, né? Ajudar o mundo. E como que foi a tua percepção de que precisava disso? O que você fez? Como é que foi esse movimento? E como isso repercutiu? Cara, sendo bem sincero contigo, meu estúdio em Porto Alegre fechou. Entendeu? Eu tinha um estúdio aqui, tava tudo muito bem, tudo indo. Tínhamos 6 professores, tava bombando, uma galera adorando o estúdio, do nada tivemos que fechar. Daí eu, putz. E agora, né? Sozinho em casa, sozinho não, né? Eu e a Juliana, hoje minha esposa. Eu basicamente tinha que dar seguimento ao meu trabalho. Vida que segue. Vida que segue. Abri a primeira vez o Instagram, me lembro até hoje, porque foi chocante. Fui pro meu estúdio, para não dar aula lá no meio da casa, e ter que todo mundo ficar em silêncio, fui pro estúdio, liguei uma live, 4.000 pessoas. Uau! 4.000. No Instagram, sem avisar, cara. Eu falei, meu Deus, velho, o pessoal realmente tá buscando isso, entendeu? Daí eu até fiquei um pouco nervoso, assim, sabe? Pô, a maior aula que eu já dei na minha vida, despretensiosamente aqui, acho que era domingo, sábado, alguma coisa assim. E daí eu falei, pô, galera, se vocês curtiram e tal, se fez bem a aula, dá uma repercutida aí, que nem tu pede aqui, pô, curte aí o vídeo, entendeu? E, cara, foi a primeira vez que no meu Instagram, na marcação, ficou 99 mais. E não entrava todo mundo que tinha marcado, que tinha gostado, que estava elogiando, agradecendo. Eu falei, cara, tá aí. Eu vou começar a dar aula na pandemia, fazer aqui no Instagram, porque a galera tá se engajando, entendeu? E daí, qual foi o meu cronograma durante 6 meses na pandemia? Eu dava um ritual matinal às 7 da manhã. Dava uma live a respeito de reflexões de autoconhecimento, como a gente falou muito aqui, às 6 da tarde, e dava uma aula de yoga às 20. Durante 6 meses, todos os dias.
E no final, tô curioso, quantas pessoas entravam concomitante ali? Não, passavam por ali. Vou te dizer que no final eu não lembro. Nem olhava mais. Eu não lembro mesmo. Mas eu sei assim, ó, que nós tínhamos uma média de umas 2.000 pessoas por live, né? Não foi nunca mais igual aquela inicial lá. Não, mas manter uma coisa é um evento, né? Se o Rolling Sim. Stones vier tocar aqui, vai Sim. dar muita... Agora, se ele tocar todo dia por 6 meses, é diferente. Sim, vai decrescer ali o público. Enfim, mas tinha uma galera assim que... Só que chegou um momento em que eu tava me sentindo sugado, assim, cara. Eu tava realmente... aquilo ali foi algo muito bom, sabe? Eu gostei muito de tocar esse projeto, né? E era algo correlacionado, assim, tipo, vamos fazer o yoga ser uma pandemia também, entendeu? Era essa a chamada. E só que no final de 6 meses eu tava esgotado, assim, cara. Pô, live todo dia. Haja conteúdo. Cara, muito esgotado. O cérebro criar esse conteúdo todo. Eu levantava... No dia anterior eu montava as 3 lives. No dia anterior eu montava as 3 lives e ia batendo, assim, um dia atrás do outro. E eu tinha caderninhos, assim, cara, desses caderninhos de capa mole, assim, pequenininho. E eu montava as 3 lives, ia um caderninho por semana, assim, cara, fora. Pá, de tanta coisa que eu tava ministrando, dando aula. E daí, depois, no final daquilo tudo, eu falei, não, preciso trabalhar aqui agora. Porque eu não tinha lançado nada ainda de programa, nada, mas eu sabia que eu tinha um público, eu sabia que a galera gostava da minha maneira de ensinar, da minha maneira de dar aula. E sabia que tinha conta para pagar também, né? Eu espero que sim. Entendeu? Certo. E daí eu falei, não, vamos fazer vamos abrir as inscrições para um programa. E naquela época eu lancei o primeiro curso de formação. Lancei a primeira vez, né? Porque as outras vezes que eu tinha ministrado o curso de formação eu não tinha feito um lançamento, né? Tinha feito só abertura de vagas no Stories. Galera, eu tô abrindo uma turma aqui, são 10 vagas, quem quiser, me manda um direct, entendeu? E daí que começou a coisa, entendeu? Daí começou o movimento de ter mais alunos e tal, me envolver com mais turmas, criar o relacionamento com as turmas, que é uma coisa maravilhosa, cara, maravilhosa. Assim, ó, eu agradeço muito aos alunos que eu tenho, muito. Eles realmente me fazem assim, ó, me sentir alguém que faz alguma coisa que presta, sabe? Útil, exatamente. Um troço assim muito legal, sou muito agradecido mesmo. E essa foi o projeto pandemia, assim, cara. Eu queria ter durado mais nele, mas é muito puxado. Mas puxado. Meio ano, cara. É muito todo puxado. dia gerando todo conteúdo. Dia. E tinha dias do ritual matinal que eu ia pra beira da praia, com o sol nascendo. Eu falava, porra, a galera tá em casa. Eu tinha me mudado pra Santa Catarina. Falei, cara, eu vou ali na beira da praia, entendeu? Faço o ritual matinal na beira da praia. A galera adorava. Pô, imagina. Aquela vibe do sol nascendo e coisa. É a própria parte energética, né? Do momento do sol nascendo. Do sol nascendo. Eu lembro que numa das gravações, que foi, na verdade, na última, foi o dia que eu falei, tá, velho, daqui não dá mais pra ir. Tinha golfinho, cara, no mar atrás. Assim. Aquilo ali Desfecho. Foi sensacional, assim. Um troço muito legal. E daí pra diante, como é que você tá hoje gerenciando isso? Você montou teu estúdio lá em Santa Catarina? Não, hoje eu tenho o Clean Yoga Club, que é o meu aplicativo de aulas online, né? Como é que é o nome? Clean Yoga Club. Botamos aqui, importante. O pessoal tem que baixar esse aplicativo. Cara, é muito legal o app, putz. Porque o que eu pensei para fazer esse aplicativo? Cara, como eu gostaria que fosse, entendeu? Qual é a principal dificuldade das pessoas? Criar uma disciplina e ter uma ordem de coisas para fazer, entendeu? Então, o aplicativo inspirado no Apple Watch, ele tem os minutos de prática por semana, quantas vezes a tem pessoa... As rodinhas tem as rodinhas, exatamente, que a pessoa vou baixar, não tem, vou baixar esse aplicativo hoje. É muito hoje. legal, cara, é muito legal. E tem as aulas da semana, tem os próprios programas e jornadas que tu pode fazer. Então, por exemplo, aprender a meditar. Tem uma jornada ali para tu aprender a meditar. Tu clica e vai fazendo uma aula depois da outra e vai aprendendo a fazer a coisa, entendeu? Então, eu criei mesmo o aplicativo como eu gostaria que fosse. E tem uma coisa curiosa que poucas pessoas sabem aí da minha trajetória. Quando eu comecei na internet, eu comecei com uma outra empresa. Comecei fazendo uma parceria com uma empresa. Nós tínhamos um projeto chamado Prana Yoga, que era um projeto que na época do Facebook, 2016, né? Nós tínhamos 500 mil de seguidores no Facebook. Era um troço grande, assim, e também era muito legal. Só que passou o tempo, cara,
questões, enfim, nos alinhamentos que acontecem em qualquer tipo de empreitada, né? A gente resolveu divergir caminhos, né? Eles continuaram lá e eu saí para fazer o meu trabalho sozinho. Só que eu tinha um no-compete de 8 anos, cara. Eu não podia trabalhar na internet, eu não podia vender nada pela internet. Só que todo o meu trabalho estava consolidado na internet. Então, eu consegui com eles uma abertura, né, para que eu pudesse comercializar aquilo que eles não comercializavam. Que era o aplicativo. Né? Não. Não? Não, eles tinham aula de yoga e tinham meditações também. Tinha um aplicativo já. Sim, tinha. Tá tudo certo. E daí foi um período em que eu falei assim, cara, eu vou ter que começar realmente a estudar mais, né? A mergulhar mais no estudo, a mergulhar mais no conhecimento, para poder ensinar para as pessoas sobre a teoria do yoga. Certo? Sobre a história, sobre a filosofia que tem por trás disso. E foi um período em que eu me dediquei muito a estudar. E que é daquele tipo de coisa que no momento parecia ruim, mas depois se revelou muito boa. Né? Eu não tinha mais saída, não tinha mais como vender as aulas. Você estava sem portas. Sem as portas se fecharam. As portas se fecharam, não tinha como. E no ano passado que eu consegui uma negociação e eles foram muito gentis. Porque eu fiquei sabendo que a mulher estava grávida, né? Minha esposa estava grávida. Eu falei, cara, eu preciso voltar a dar as minhas aulas de yoga, eu preciso abrir esse ganho financeiro através de aulas, porque agora eu vou ter um filho para sustentar. Enfim, eu fiquei um pouco apavorado no momento que eu sabia que ia ser pai. Uma responsa. E daí eles, não, cara, vai lá e tal. Eles tinham até se esquecido, entendeu? Que eu não vendi aulas de yoga, poderia ter feito até isso antes, sabe? Então, faz 1 ano que o aplicativo está no ar. E, cara, é um sucesso. Se tu entrar na Apple Store ali, é um dos aplicativos mais bem avaliados de yoga. Enfim, é um troço que todo mundo gosta muito, todo mundo elogia muito. Trabalho muito bem feito. E eu conto com uma equipe de professores formada por mim que auxilia nas dúvidas de todos os alunos, né? Então, existe um acompanhamento também para a galera que pratica. Não é aquele aplicativo que tu baixa e pronto. Né? Sim, dá para interagir. Não, tu chama a galera do atendimento no WhatsApp, aqui, eu tô com uma dúvida tal, ou eu quero uma agenda, um cronograma para mim, que sou assim, assado, os professores formados por mim, eu tenho uma reunião por semana com eles para que a gente alinhe os novos casos e a gente passa aulas específicas para cada um dos casos. Então, cara, é assim, ó, sensacional. Já gerou uma curiosidade aqui. Eu já vou depois... Dá para acabar o podcast agora? Vamos baixar. Ficar aqui conversando. Eu quero baixar aqui para conhecer. Eu gosto de aplicativo de saúde para grande massa, assim, entendeu? Que Sim. atinge pessoas. Porque essa tecnologia, essa conectividade que a gente vive hoje nesse momento, ela pode ser para o bem ou para o mal. É só a gente saber utilizar. Né? Infelizmente, a maior parte das pessoas usa isso para o lado ruim, né? Por exemplo, o excesso de informação, né? Ficar consumindo coisas que não agregam, que não somam, né? Só por um disparo dopaminérgico de querer ficar consumindo conteúdo. Tem que saber usar, né, cara? Tem que saber. Tem que saber. Inclusive, eu uso muito minhas redes sociais para gerar conteúdo, né? Eu uso meu Instagram, eu uso meu YouTube aqui, agora também o Spotify. E por usar muito minhas redes sociais, as pessoas acham que eu também consumo muito conteúdo digital. Sim. E eu não sou nada consumidor. Tu entra ali para entregar só. Eu só vou ali e entrego. Daí as pessoas chegam para mim e falam assim na consulta assim, não, então, porque eu sigo muito teu canal, do doutor tal. Eu falo 10 nomes de médico. Eu fico com aquela cara de paisagem. Será que eu digo a verdade? Nem eu te perguntei aqui quando a gente estava off, né? Será que eu vou contar a verdade aqui? Que eu não sigo essas pessoas, eu não sei nem quem são, porque eu não consumo, cara. Sim. O meu dia ele é todo envolto para gerir uma equipe de profissionais, né? Na clínica a gente tem, sei lá, nem sei quantos trabalham lá. Tem dentista, dermatologista, psicólogo, tudo. E, cara, reunião, alinhar... Tô falando que tu trabalha melhor que caminho. Não, mas é que eu comecei a caminhar antes. O nível... Eu trabalho mais do que o caminho hoje. Mas eu não trabalho há tanto tempo como o meu caminho. Olha, minha pergunta é, quanto tempo vai precisar para
virar essa balança. É. Aí. Algum matemático faria essa conta aí. Mas daí eu vou te corrigir de novo aqui. Eu não trabalho, eu me divirto. Sim, Eu escolhi uma coisa na vida. Já entrou na... Isso aqui é no gostoso, hábito. cara. Eu tô desde as 8, desde as 9 da manhã hoje gravando. E cara, se quisesse agora botar mais gente aqui. É que isso aí é o interesse, né, cara? Isso é muito legal. Quando a gente se interessa, pronto. Tu tá interessado na coisa, tu quer saber, pronto, deu. É o interesse. Pra mim, o interesse é a palavra-chave. Se tem interesse, tem atenção. Tem vida. Se não tem né? interesse, não tem atenção. A vida perde o sentido quando deixa de ter interesse. Exatamente, exatamente. E esse negócio da atenção também é uma coisa interessante. Interesse e atenção estão muito relacionados, cara. Naquilo que tu não tem interesse, tu não vai conseguir prestar muita atenção. Quando você falou aí que você não conseguia estudar o que você não gostava, aliás, eu me identifiquei com você em um monte de coisa, né? Você falou que você tocava na noite. Tá, eu fui DJ na noite. Ah, é? 15 anos. Putz. Tá? Que vida, né, cara? Não, Uma sobrevida. Vida, sobrevida. Uma vida diferente. Esses cabelos brancos aqui, ó. 41 anos, carinha de 50 ou mais, né? Barba branca, tudo branco, porque privação de sono total. Na medicina, eu não tinha interesse em estudar, cara. Assim, porque tudo bem, muito bacana. Eu gostei da parte da anatomia, da fisiologia. Mas quando começou a entrar na parte das especialidades, eu não tinha interesse, porque eu demorei para entender o porquê que eu não tinha interesse. Sim. Porque o que eu aprendia na cardiologia? Eu aprendia assim, se é pressão alta, losartana, se é colesterol alto, estatina, se é insuficiência cardíaca, digoxina. Uma tabela. E que não resolvia nada, né? Não a cura. Sim. Simplesmente mascarava algum... Se tá com dor no estômago, omeprazol. Se não dorme, diazepam. Tá, mas peraí, por que o cara não dorme? Por que ele tem dor no estômago? Por que a pressão subiu? Né? Então eu não tinha interesse. Sai do fármaco e vai para uma outra esfera. Exatamente, eu não tinha interesse na medicina. Hoje, que eu mudei meu olhar, né? A minha abordagem médica, nossa, cara, às vezes eu olho, estou estudando, eu olho assim, o quê? Passou 6 horas, estou ainda ali, parece que faz 20 minutos que comecei, né? Sim. Então, o interesse, ele faz toda a diferença. Faz toda a diferença, cara. Achar uma coisa que a gente se interessa quando se acha, putz, é uma luz, né, cara, que surge, assim, a gente fica entusiasmado com a vida, né? Como eu uso muito aqui em todos os meus podcasts, né? Eu geralmente identifico, sem querer ou querendo, não sei, que os convidados que eu trago aqui, e todos eles falando sobre saúde, são pessoas que encontraram seu Ikigai muito cedo. São pessoas que já... A sua missão, a sua profissão, né? Os 4 pilares, né? Sempre que eu falo isso, é missão, profissão... Tem uma coisa que os outros precisam que tu faça. Um troço assim, não tem? No Ikigai? Não, peraí, cara. É que sempre dá o branco. É o que você faz. É a tua missão na vida, a tua profissão, o teu... Paixão, missão, profissão, vocação. Vocação vem a terceira e depois a paixão, Isso. né? É o Ikigai, são os 4 pilares, né? O que você faz é o que o mundo precisa? É. Isso. Você ama o que você faz? Sim. Você recebe pelo que você faz? Sim. Você fecha todos os teus pilares do Ikigai. E eu quero te convidar nas tuas andanças aí a uma próxima vinda tua a Porto Alegre, a gente continuar esse bate-papo aqui, cara. Pô, será um prazer. Tá bom demais. Tá E eu sinto que a gente tem conversa para pelo menos uma série aqui, fazer uma série que começou sobre yoga, mas viajou e, quer dizer, não saiu, né, de certa forma, não saiu do tema, porque yoga é isso que você falou, é tão amplo, né, e vai desde o significado da raiz, né, que é o meditar, mas o meditar também abre um leque para a gente falar de consciência, de expansão, de tanta coisa. Então, assim, por favor, Carlos, seja muito bem-vindo a essa casa aqui. Quando você vier para cá para alguma coisa, você manda uma mensaginha para o Adriano e fala, estarei por aí. Mandarei. Que nós, tendo horário de estúdio, a gente vai te trazer para cá. Maravilha. E a gente vai continuar esse bate-papo. Maravilha. Ao fim do nosso podcast, sempre eu peço para o nosso convidado aqui ajudar o nosso público trazendo ou um livro que leu e que mudou a vida, ou um filme que assistiu e que abriu horizontes, que mudou perspectiva de visão, ou as duas coisas.
Você tem alguma coisa para somar aí na vida dos nossos seguidores? Cara, livro que mudou a minha vida. Olha, tem um livro que me marcou muito, cara. Uma coisa meio aleatória. Meu pai, capitão, né? Capitão de navegação, né? Então a gente veleja desde muito cedo. E eu, com 3 semanas de vida, estava velejando. Então eu passei a minha infância inteira num barco, né? As férias a gente ficava embarcado. E eu peguei muito gosto pela literatura de navegação. E tem um livro que fala sobre a expedição de Ernest Shackleton, que é a expedição que ele faz no século XIX, a primeira expedição para chegar no Polo Sul, no ponto zero do Polo Sul. Então ele junta fundos lá e tal, faz uma empresa, constrói um navio chamado Endurance, né? E ele e a sua tripulação vão até o Polo Sul e tentam chegar lá, né, no ponto zero. Cara, o que acontece? Inverno chega, eles entraram tanto que congela tudo e as banquisas atolam o Endurance, que é o navio, como uma uva no meio de um creme. E os caras têm que passar lá o inverno agora. Passa o inverno, quando chega o verão, como é que as banquisas se soltam e derretem? Primeiro, elas explodem, né, cara? Porque elas incham. E o Endurance naufraga. Daí eu não vou dar o spoiler, né? Porque o livro trata-se do maior épico que eu tenho conhecimento, de histórias reais. Ernest Shackleton e toda a sua tripulação, sem navio, no Polo Sul, No ponto zero. ponto zero, chegam com vida no continente. Cara, O nome do livro? o nome do livro, sou meio ruim de nome, Ernest Shackleton, bota aí. Acho que eu vejo aqui. Sempre tô postando esse livro no meu Instagram, porque, E cara... nunca lembra. É a memória. Olha a memória aí. Faltou atenção. Faltou atenção. O livro. É a incrível viagem de Shackleton. É isso? É isso aí. A incrível viagem de Shackleton. Cara, é esse aqui. Essa capinha bege aí com bordô, com navio atolado. Tem foto, cara. Bota o link, Adriano, embaixo. Bota o link aqui embaixo. Daí acessa o link, quem quiser o livro, pronto. Cara, é uma história real. É uma história real de esforço, cara. Uma coisa que me emociona muito, assim, é esforço, sabe? Esforço de um cara e de toda a sua tripulação pra voltar, cara, era 20 e poucos caras. Velho. Os caras ficaram 3 anos. 3 anos. Não, a história... Não quer ouvir o spoiler? Passa essa parte. No momento que ele chega, né, no continente e o rapaz que trabalha no porto, né, olha pra cara dele, porque era um cara famoso na época. Essa parte do livro aí é inevitável não chorar, cara. E olha que eu não sou muito de Emotivo. derramar lágrima, né? Mas é um troço assim, uma jornada surreal. Daí a gente vê, né, que não dá pra reclamar muito das situações que a gente passa, né? Então, a gente vendo essas grandes dificuldades, né? E esse é meu ponto. Vendo as grandes dificuldades, vendo a enorme coragem, né, que certas pessoas têm de, sair no mar aberto e Enfrentamento. desbravar uma jornada para um conhecimento. Troço assim, uma dimensão, sabe, de desconhecido. Dou um passo na direção do desconhecido muito grande. Isso aí me inspira muito, assim, sabe? Foi um livro que talvez alguns se identifiquem aí bastante também. E filme, tem algum? Filme, cara. Eu sou ruim de filme. Não, mas livro já tá bom, se não tem filme. Mas é que eu gosto muito dessa coisa. Eu tenho muito essa veia do meu vô, assim, Meu vô, ele era... Estamos prolongando mais do que... Vai. do que tu gostaria aqui. O tempo é nosso. O meu vô, cara, ele era um cara muito duro, assim. Muito duro. Ele era um cara muito tradicionalzão, assim. E ele era muito exagerado, cara. Muito exagerado. Eu lembro que eu encontrei uma caderneta dele, onde ele anotava os treinos dele.
Daí tinha ali uma coluna que era caminhada, uma coluna que era corrida e uma coluna que era físico. Coisa que eu não sabia o que era. Daí eu vi assim, caminhada 6 mil, corrida 13 mil, físico 5 mil. Que esse negócio de físico? Daí eu perguntei pra ele, o que é isso aqui? Né? Tava começando a correr também naquela época. Ele, físico? Físico é abdominal. O velho fazia 5 mil abdominal por dia, cara. 5 mil abdominais por dia. Eu olhava pra ele e falava, cara, não é possível. Daí ele deitava e fazia na minha frente. Na minha frente. Cara, é muita força de vontade de ser um atleta. Ele fumou a vida inteira, de reverter a condição dele pulmonar, entendeu? Tem uma foto dele no meu Instagram, mas lá nos primórdios do Instagram, que é ele com câncer de pulmão, entubado, aqui, oxigênio, fazendo transporte, cara. Fazendo transporte, 1 hora de transporte por dia. Fase terminal, tá? Fase terminal. Então, olhar aquilo sempre me... É engraçado, né? Como tu que é músico sabe a reverberação. Toca um dó lá, se tem um dó aqui dentro, toca também. Eu olhava essa situação, né? Do meu avô e aquilo me tocava muito. Então, quando eu vejo as situações de superação muito grandes, assim, seja físico, seja espiritual, seja uma volta por cima. Superação. Uma superação, cara, aquilo me toca muito, assim, sabe? Eu vejo uma pessoa sair da dificuldade e se esforçar e, putz, cara, isso pra mim é muito comovente. Então, tem um outro filme, e eu te contei toda essa história, que é o Invencível. Não lembro se eu vi esse filme. Que é um filme a respeito de um maratonista italiano que é preso pelos japoneses, se não me engano, na Segunda Guerra Mundial. Não, nunca vi. E esse filme, cara, não quer spoiler também, pula. Esse filme relata, cara, o cara era super saudável, de bem com a vida, corria maravilhosamente bem, disputou a Olimpíada, né? E ele era um craque, né, do atletismo. Foi servir o exército, foi sequestrado, e ele era um cara que, assim, ele não se deixava trair. Sabe? Quando ele viu uma injustiça, mesmo que naqueles na prisão de guerra, ele não deixava, ele queria sempre fazer o certo, né? Então ele apanhava muito, cara, no campo de prisioneiros lá. E o filme inteiro dele é apanhando, tá? O filme dele inteiro é apanhando. Só que qual é o grande ponto? Quando acaba a guerra, ele vai até o Japão voluntariamente perdoar o cara que açoitava ele diariamente, porque ele não queria conviver com aquela inimizade no coração dele. E esse mesmo cara viveu até os 90 e poucos anos e carregou a tocha olímpica, se eu não me engano, em Atenas, cara. Depois de ter passado por toda essa história de vida, e o cara que açoitava ele, agora me fugiu o nome dele, não quis receber ele. Não quis? Não quis receber ele, cara. Não quis receber ele. Ele foi até lá. Eu imagino o tipo de doença que essa pessoa morreu. Esse que não quis receber, né? Porque esse sentimento, ele é um gerador de doenças. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Eu também fui gostava muito de Rock Balboa também na adolescência. Quem não? Pá! Aquilo ali, cara, eu um período estudava 7h30 da manhã no colégio, levantava às 5, inspirado também pelo meu avô, tomava 2 ovos crus e ia correr. É que se você gosta de superação, o Rock Balboa é o exemplo disso. Coisa né? mais linda, no né? 14º round ele levanta. E aí tem ensinamentos maravilhosos, né? Pô, aquele negócio de apanhar e a vitória é quem consegue levantar mais vezes. Cara, isso aí é uma coisa que me comove mesmo e me inspira sempre que na minha vida se apresentam dificuldades, né? Então, a minha emotividade, né, vai muito por aí, né? Vai muito por aí. Tem um depoimento de uma aluna minha que tinha uma doença, agora eu me esqueci o nome da doença, que ela também deu um depoimento ali no curso de formação de superação, né? Teve uma frase que ela disse, que ela falou assim, ao invés de me entregar para a doença, eu me entreguei para a vida, né? Ao invés de ser uma vítima da doença, eu dei a volta por cima. Até postei no meu Instagram esses tempos também, cara, foi um troço que esse tipo de coisa me bate. Então todo filme que tem relação, todo livro que tem essa relação, assim, pega fundo, sabe? Eu não sei se você quer ser professor de yoga pro resto da vida, mas você conseguiria um emprego bom fazendo aqueles teaser de filme. Que você contou aí o filme, eu já também, além, quero ler o livro
Quero assistir o filme. Leia. Isso é bom em muito vender. bom, cara. Hein? Você faz uma narrativa boa aí de resumo. Ué, eu gosto muito de ler e eu acho que a leitura, ela... Eu li uma frase do Lewis que disse assim, ó. Quando a pessoa se esquece como dizer algo, ela não sabe mais daquilo. Bom. Então, acho que aprender a articular direito o pensamento, as palavras, é fundamental para o conhecimento, né? Então, eu preciso polir, né, o meu vocabulário, o meu entendimento, da forma que eu construo o meu pensamento, para que eu possa ser um bom professor. Para que eu possa expor de maneira coerente as minhas ideias. Porque senão eu quero dizer uma coisa, falo outra, e tu entende outra completamente diferente, aí a gente vai estar Que é que o nem dois desafio, loucos aqui. o desafio da comunicação é esse, né? É. É o que eu falo, é o que você entende e a verdade, que não é nem o que eu falei, nem o que você entendeu. Exatamente. E a gente quer se aproximar mais dela, né? O que a gente diz quer se aproximar mais dela. Cara, mas eu acho que a gente foi muito feliz na escolha das palavras hoje. Acho que quem está em casa prestigiando, assistindo o nosso trabalho, no mínimo, está reflexivo, refletindo sobre algumas coisas que a gente trouxe aqui, que como eu mesmo disse quando eu te interrompi na primeira vez, putz, você acabou de falar uma coisa aqui que por mais que seja óbvia e que agora que eu estou ouvindo, né, sobre a questão da respiração, lá, de eu ser o único animal que controla minha respiração, isso é óbvio, eu não precisei de mais do que de que meio segundo para entender que para não duvidar de você, né? Foi uma informação que ela não tem como discutir isso, mas eu nunca tinha pensado nisso. Eu espero que em casa as pessoas que estão tendo a oportunidade de assistir esse podcast tenham tido esses insights também. Sim. De coisas que você trouxe e que fazem todo sentido e que a partir do momento que começam a ser aplicadas podem fazer com que a lente o óculos, né? Essa lente suja aí que muita gente insiste em enxergar a vida possa ficar tão límpida como esse espelho que você mesmo falou ali, né? Se eu fosse dar uma dica, cara, treine a sua atenção. Isso aí é o investimento que mais bem paga dividendos. Treinamento da atenção. Ter posse da atenção é ter posse de si mesmo. Se a tua atenção está dissolvida num mar de pensamentos nos quais você está identificado, tu não tem posse da tua atenção. Tu está sendo pensado, tu não está pensando. Entendeu? Pois, se já foi bom tudo até agora, ele finaliza com algo extremamente profundo. Não, mas eu acho que é verdade. Maravilhoso, cara. Maravilhoso. Porque são coisas, cara, que fazem muito bem. A gente tem que tomar consciência dessas coisas. Porque fez bem pra mim. Muito bem. Entendeu? Porque são, assim, cara, o negócio do autoconhecimento. Conhecer a si mesmo. Tem alguma coisa mais óbvia que isso. Tem coisa que tu passa mais tempo junto do que tu mesmo e tu não sabe quem tu é. Tipo, esse negócio da atenção. É uma coisa óbvia. Claro, quando a gente fala, se torna claro, mas é óbvio que é isso. Mas é isso mesmo. Quando tu dá autoconhecimento, fica assim, sim, mas é claro. Daí tu lê mais uma... Cara, como é que eu não pensei? E aí que tá o negócio do Lewis aí. Eu falei, se tu não sabe dizer, tu não sabe. Não sabe. Entendeu? Então a gente tem que aprender a contemplar, a gente tem que aprender a formular para que a gente consiga aplicar, né? Isso tu disse viver através do conhecimento. Viver através do conhecimento. Esse é o negócio, porque não adianta eu saber todas as coisas e a minha vida ser totalmente avessa. Importa a vida que a gente leva, não só o conhecimento que a gente tem. Entendeu? Tem um peso muito grande a vida que a gente leva. Na verdade, tem mais peso do que qualquer outra coisa, né? A pessoa pode saber tudo, mas não aplicar nada. O que vale isso? Porque para mim é a definição de hipocrisia, né? Não vale nada. E de quem muito recebe, muito será cobrado, né? Se tu sabe o que é certo para fazer, mas faz o errado, a tua consciência vai pesar bem mais. Se tu lá é o inocente que não viu ainda, tá ignorando... A ignorância é a dádiva. Exatamente. Mas o conhecimento te transforma de inconsequente, quer dizer, de ignorante para inconsequente. Exatamente. E a inconsequência pesa. Pô, e ignorar o conhecimento é ignorar a verdade, né? E aí a gente começa a ter uma desarmonia entre consciência e vida. E aí, cara, pra mim, agora meu comentário da tua área, aí começam as doenças. É a desintegração da pessoa dela mesma.
Entendeu? Isso é a base da medicina chinesa, né? Os 7 corpos que você tem, o último é o físico, né? 6 corpos vibracionais e o corpo físico. Quando a doença chegou no corpo físico é porque você já Já tá desmantelou destrambelhado. todo o resto. E a cura não pode começar no físico, porque você está Sim. tentando colar o lugar errado. Né? Imagina, claro. Meu nobre, eu quero te Tá, agora agradecer acabou. Não vou mais falar. imensamente. Não, nós vamos falar por Adriano. Bota ali, ó, top 1, tá? Da lista Meu Deus. dos que tem que retornar, por favor, tá? E quero te agradecer, cara, de verdade, tá? Obrigado pela Porque oportunidade também. sei que foi corrido pra ti, tá aqui. Sei que você aceitou de pronto. E, cara, meu canal é um canal que tem uma certa relevância já. A gente já conseguiu números muito bons. Então, isso aqui vai ser transmitido para muita gente. E como missão, que eu já percebi que você aceitou isso como missão de vida, fazer a diferença no mundo, hoje aqui você está fazendo isso. Você está começando... não. Esse vídeo sendo colocado, né, no ar, vai começar um movimento de replicação em massa, que é o que a rede social hoje consegue fazer. Sim. E muitas pessoas elas vão se beneficiar desse teu conhecimento. Então, assim, parabéns pelo teu despertar, parabéns por um dia você ter se incomodado com a zona de conforto. E eu quero muito te desejar que a vida continue te usando como um instrumento divino para tudo isso e que tua saúde permita que você possa propagar por décadas e mais décadas esse teu conhecimento e essa tua missão de vida aí. Obrigado, viu? Muito obrigado. Fico lisonjeado com as palavras. São E sinceras. Quando quiser, cara, fico muito à disposição. Papo muito bom. Se não estiver agenda no podcast, a gente marca aí um café, entendeu? Vamos continuar trocando ideia que, cara, é bom demais, né? Eu até... Cara, hoje eu tô falante pra cacete. O pessoal já até se levantou pra ir embora. Mas eu, essa semana, criei um grupo, né, de amigos pra gente trocar ideia, assim. Falei, cara, vamos se encontrar aí de 15 em 15 dias no Zoom pra conversar sobre coisa séria. Porque cada vez que a gente se reúne é futebol, é não sei o que, é só assunto irrelevante, né? Não, pra conversar sobre coisa séria. Eu sinto que foi isso que a gente fez aqui hoje, né? Se reuniu pra falar sobre coisas que são producentes. Eu acho que é isso que falta muitas vezes, coisas né? que fazem a diferença. Fazem a diferença. Muito obrigado. Desejo a você um bom retorno a Santa Catarina e, como eu disse, né, ser gaúcho. Então, com Estarei certeza aí mais você vai vezes. passar aqui mais vezes. Claro, com certeza. Quero agradecer a todo mundo que chegou ao final desse vídeo, que assistiu, que comentou, que já deu o like. E quem não deu o like, eu sei que você não vai terminar isso aqui sem dar o likezinho. Se ainda não está inscrito no meu canal, se inscreva, aciona aquele sininho que vai trazer um alerta um alerta de novos vídeos todas as semanas aqui para você. Abaixo desse vídeo, além do livro aí que o Carlos indicou, tem um link também que você pode acessar, se inscrever e passar a fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe conteúdo gratuito e exclusivo semanalmente aqui do meu canal. Vamos lá, Carlos? Então, desejando a todos vocês uma vida maravilhosa, abundante e com atenção. Com muita atenção. Presta atenção.